Abramos então nossas Bíblias, no segundo capítulo de Lucas. Lucas, capítulo 2. Vamos ler desde o verso 39. Lucas 2, 39. Cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos mestres, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Vamos orar. Amado Pai Celestial, te somos muito agradecidos por essa noite de reunião debaixo do nome vitorioso do Teu Filho. Muito agradecidos porque dele temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Colocamos a tua palavra lida nas tuas santas mãos e suplicamos a habilitação do teu Espírito Santo para que a possamos compreender. Que o Senhor, pelas tuas próprias mãos, a escreva em nossos corações e permita que elas frutifiquem em nós para louvor da glória da tua graça. Abra os olhos do nosso entendimento. Concede-nos espírito de sabedoria e de revelação. Queremos ver as glórias da pessoa maravilhosa de teu Filho. Assim oramos, no precioso nome dele. Amém. Queridos irmãos, nós estamos finalizando esse capítulo 2 de Lucas. E temos dito então aos irmãos que um dos eruditos bíblicos que nos ajuda no estudo desse precioso evangelho chama esses 2 capítulos de o Evangelho da Infância, porque é muito particular de Lucas os relatos feitos nesses 2 capítulos. Realmente esse é, sem dúvida, o Evangelho da Infância. Quando nós observamos os personagens descritos nesses 2 capítulos, nós também chegamos a uma conclusão muito interessante. Veja bem quais são os personagens aí, os principais, é claro. O próprio Herodes é citado nesse capítulo, mas não vem ao caso. Nós queremos olhar os personagens piedosos. Se nós olharmos então esses 2 capítulos, você vai ver Zacarias, Isabel, José, Maria, Simeão, Ana e João Batista. 7 personagens. Todos parte desse remanescente piedoso que aguardava a redenção de Jerusalém. E é interessante então vermos que Jesus é o 8º personagem desses 2 capítulos, e ele compõe, ou ele inicia então essa 8ª.
Me lembro, falando sobre isso, que nosso irmão Austin Sparks tem uma linda obra sobre o escopo da redenção do Senhor Jesus, em que ele deu o nome de A Oitava da Redenção. E a ideia é que um conjunto ou uma seção de notas musicais, ela se compõe de 7 notas. Mas 8 na Bíblia sempre significa um novo começo, ou uma nova ordem, ou uma nova criação, sempre. O 8, por causa disso mesmo, porque 7 fala de completude, fala de algo terminado, fala de perfeição, né? Então o 8 fala de uma nova ordem, ou de uma nova criação. Então é muito interessante que nós tenhamos, nesses capítulos iniciais, 2 casais, esposo e esposa, José e Maria, Zacarias e Isabel. Tenhamos mais um par, que é Simeão, que foi estudado na reunião anterior, provavelmente um ancião que toma o Senhor nos braços e anuncia aquele cântico que, em muitos aspectos, ele é mais profundo do que o Magnificat de Maria, do que a Beatitude de Isabel, do que o Benedictus de Zacarias, porque ele contém preciosíssimas verdades, inclusive apontando que Jesus seria essa salvação e luz para os gentios, o cântico de Simeão. Imediatamente após o cântico de Simeão, nós vemos Ana se aproximar, ver aquela cena, esse é o quadro, aquele bebê, o Redentor, o Verbo encarnado, nos braços de Simeão, que anuncia então aquela adoração maravilhosa naquele cântico. E então Ana tem uma atitude também. É dito que ela era uma viúva de 84 anos que não deixava o templo. Ela habitava no templo. Então, quando ela viu aquela cena, ela não tinha uma outra atitude, senão adorar o Senhor, louvar o Senhor e falar a respeito desse menino. E o versículo encerra assim: a todos os que aguardavam a redenção de Jerusalém. Ou seja, aqueles que tinham um coração voltado para a expectativa chave do povo de Deus da velha aliança. E é claro que a expectativa chave é a manifestação do Messias. Agora, irmãos, antes de entrarmos nessa sessão final desse capítulo 2, também extremamente preciosa, nós vamos ver e confiamos na ajuda do Senhor para isso. Observe bem, os tempos que nós vivemos claramente antecedem e iminentemente a gloriosa segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Então vamos colocar essas duas coisas juntas. O que é que o Senhor esperava antes de sua primeira vinda? Qual era a expectativa do Deus da aliança, de Yahvé, nessa primeira vinda, ou na manifestação primeira do seu Verbo encarnado? Qual era a expectativa? É que houvesse entre o povo, vou usar aqui as palavras de Ezequiel no seu livro, aqueles que gemem e suspiram por Jerusalém. Gemem e suspiram. Acho que essas duas palavras do profeta Zacarias resumem bem qual era o coração desse chamado remanescente fiel. Citamos 7 aqui pelo nome, e muitos outros. Já aqui é dito a respeito de Ana, que ela falou a respeito desse menino para todos. Então você vê que há muitos mais aí. Todos aqueles que aguardavam a redenção e a consolação de Israel. Não é? Então, meus irmãos, na primeira vinda, essa era a expectativa do Deus da aliança. Então agora, vamos transportar para a nossa hora. A hora da revelação iminente do nosso Senhor Jesus, a sua segunda gloriosa vinda. Não como ele veio na primeira. Não como o Cordeiro de Deus, que ele continua sendo, não é? Para sempre. Mas ele se revelará a segunda vez como o leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e que abre os livros até a consumação do propósito eterno de Deus. Então, qual é a expectativa para esses dias? A mesma. A expectativa do Deus da aliança, que agora não é apenas uma aliança com um povo terreno, limitada, geográfica, nacional, como era o caso de Israel, mas é uma aliança espiritual, porque em Cristo, e claro, para os que estão nele, porque creem nele, o receberam, não há grego e nem judeu, não há homem nem mulher, não há escravo nem livre, não há bárbaro e nem civilizado. Porém, Cristo é tudo
e em todos. Então a expectativa para a segunda vinda é idêntica. O Deus da aliança, o Deus dos céus, o único Deus vivo e verdadeiro, Ele aguarda, Ele espera na terra que haja um povo com o mesmo sentimento. Aqueles que aguardam, que suspiram e gemem, não agora pela redenção de Jerusalém, ou consolação de Jerusalém ou de Israel, mas pela redenção e consolação e plenitude da realização dos seus propósitos no seu povo chamado, no seu povo separado, no seu povo regenerado, no seu povo adotado, no seu povo que foi chamado para ser constituído noiva para o seu filho, família para o Pai, templo para o Espírito Santo, para que o Deus triuno se satisfaça. O Pai com a sua família de filhos semelhantes ao seu único e amado Filho. O Filho com uma noiva com o qual coabitar por toda a eternidade, porque é osso dos seus ossos e carne da sua carne. Que coisa tremenda e maravilhosa é essa, irmãos. E também ainda com relação ao Filho, um corpo do qual Ele é cabeça, para que Ele possa se expressar. Então, noiva fala de uma relação íntima, maravilhosa, profunda, uma união orgânica de vida e amor. E corpo fala de expressão. Então, essa será a satisfação para o Filho e para o Espírito Santo, segundo a Bíblia. Ele, o Espírito Santo, está edificando juntas pedras vivas, segundo 1 Pedro capítulo 2. Juntamente estáis sendo edificados, Paulo em Efésios 2, com essas palavras, para a habitação de Deus no Espírito. E Pedro vai dizer que nós somos pedras vivas e que fomos colocados juntos para sermos sacerdócio santo e para oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus. Você vê a beleza desse propósito, amado irmão? Isso tem te impactado? Ou você conhece porque leu? Você conhece porque ouviu? Mas será que o Espírito Santo já cravou isso no teu coração? E sabe por que isso é tão fundamental? Porque esse é o motivo pelo qual deveríamos viver como cristãos. E não como pessoas distraídas, medíocres, superficiais, divididas. Não é? Então, quando o Espírito Santo traz e sela nos nossos corações o entendimento desse maravilhoso propósito de Deus, e é por isso que Paulo orava, iluminados sejam os olhos do vosso coração para saberdes. Efésios 1:18. Saberdes o quê? Qual é a esperança do chamamento dele com relação a nós? Seu chamamento. Qual é a riqueza da glória, da herança dele, de Deus, nos santos? Nós sabemos, nós temos vivido em função dessa revelação. Ela tem determinado a maneira como nós nos relacionamos, a maneira como trabalhamos, a maneira como ansiamos. Ela tem estabelecido metas em direção a nós, ou a meta, que é o nosso próprio Senhor Jesus. E essa meta tem lidado e tem sido central para todas as outras secundárias, que têm seu lugar, mas não são centrais. Trabalho, estudo, família, projetos, e etc. Tem sido assim conosco? Ou será que nós estamos enchendo de informação, ouvindo esses temas há tantos anos, mas isso não tem governado nosso viver? Pobres de nós, irmãos, miseráveis de nós. Acho que se aplicaria a nós as palavras do Senhor para a Laodiceia. Vocês acham que são ricos, abastados, que já têm tudo? São miseráveis, pobres, cegos e nus. Então que na bondade, no amor, na fidelidade do Senhor, e por causa dela, essas coisas não se apliquem a nós. Que não sejamos ouvintes e ouvintes, mas que nós possamos dobrar nossos joelhos e orar ao Senhor dizendo, abre os meus olhos. Para que o impacto e a clareza dessas verdades centrais, o Pai e o seu chamamento para uma família de filhos semelhantes do seu Filho. E por isso Ele está trabalhando em nós. Usando todas as pessoas, usando todas as circunstâncias, usando a sua palavra e etc. Com esse único propósito, para sermos conformes ou conformados, tomar a forma de seu Filho. Em quê?
na sua beleza, na sua santidade, na sua pureza, na sua glória, nas suas virtudes, no seu amor, na sua alegria, na sua paz, na sua bondade, na sua fidelidade, na sua misericórdia. Olha quanta coisa, irmãos. Para isso nós fomos chamados. Será que o Senhor tem alcançado lugar para fazer isso nos nossos corações? Será? Ou temos sido ouvintes esquecediços? Então, antes de iniciarmos essa última sessão, vamos lembrar. Jesus é o 8º personagem, podemos assim colocar, nessa lista de 7 que nós acabamos de citar, que ocupam os 2 capítulos de Lucas, o Evangelho da Infância. Ele inicia essa nova 8ª, como falamos, uma nova escala, do qual ele é o primeiro. Por isso Paulo vai dizer que o primeiro homem foi Adão e nele todos morrem. Ele é o velho homem. Mas também Paulo, ainda no mesmo capítulo 15 de 1 Coríntios, ele vai dizer, Jesus é o segundo homem. E é o último da raça caída. O último Adão. Ou seja, todos aqueles que estão em Cristo são uma nova criação. Não é maravilhoso, meus irmãos? É isso que você é, se você creu nele. Então, se essas verdades não forem escritas com fogo no nosso coração, elas não têm valor apenas intelectualmente para nós. Não irão transformar o nosso viver. Então, que o Senhor nos ajude a orar dessa maneira. Concede-nos, Senhor, espírito de sabedoria e de revelação. Queremos ver a riqueza da glória da tua herança nos santos. Queremos conhecer a suprema grandeza do poder que tu operaste em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Sabe para quê? Para que nós possamos viver em novidade de vida. Não em pecados habituais, coração dividido, relacionamentos inadequados, que tem sido a carga que o Senhor tem dado e deu aos mais jovens para o encontro que tiveram. A mesma carga que o Senhor tem dado a nós para o encontro que teremos nesse final de semana entre os homens aqui. Que não vivamos vidas com essas características. Mas a única maneira disso não acontecer, a única. Não adianta você fazer promessas e votos de mudança. A única maneira de viver à luz dessas gloriosas verdades citadas aqui é termos olhos abertos. E só o Senhor pode fazer isso. Mas Ele quer que nós desejemos. Porque Ele não é um abridor indiscriminado de olhos. Não é assim que o Senhor age. Como sabemos? Ele escreveu para a Assembleia de novo, a mesma que citamos, Laodiceia, dizendo que ela era pobre, cega, nua. Ele disse assim, eu aconselho vocês que de mim comprem ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Porque vocês acham que são ricos, mas são pobres. Aconselho que de mim compres colírio para ungir os seus olhos, para que vocês vejam. Porque vocês acham que veem, mas são cegos. E aconselho que de mim compres vestes brancas para te vestires. Porque acham que estão muito bem paramentados, mas estão nus. E a palavra-chave ali é comprem. Tem preço. A salvação é de graça, mas a revelação é comprada. Como nós compramos revelação? Certa vez um jovem, ele ouviu Charles Spurgeon pregar. E ele ficou impactado como nunca, quando ouviu aquele pregador. Então, quando Spurgeon concluiu a mensagem, o jovem já o esperava lá na porta. E fez a seguinte pergunta para ele. Irmão Spurgeon, qual é o segredo do poder espiritual? Parece que pela pergunta, esse jovem tinha uma boa intenção, né? Ele ouviu um homem de Deus falar, ele queria ser usado, como esse homem era, com a mesma unção, vida, graça. Então parece que a pergunta foi realmente bem intencionada. E sem dúvida Spurgeon poderia ter dado muitas respostas, você não acha? Há muito tipo de resposta para essa pergunta. Qual é o segredo do poder espiritual?
Ele poderia dizer, por exemplo, andar no caminho da cruz. Perfeita resposta, não é? Sem cruz não há poder. Mas não foi assim que ele respondeu. O discernimento que ele teve naquele momento para aquele jovem, naquela pergunta, foi respondido assim: suor, suor e suor. Você entende o que ele quis dizer ou não? Pensa que por um lado ele quis dizer, você não vai obter poder espiritual se você não gastar tempo com Deus e nas Escrituras. Suor, suor e suor. Número 1, talvez. Estou buscando interpretar a resposta dele, ousando interpretar, já que ele não está aqui para nos dizer, quem sabe um dia ele pode nos explicar face a face. Há outro aspecto dessa resposta que entendo, é que ao pronunciar a palavra de Deus, se não houver isso que ele chamou de suor naquele que prega, ele é apenas um professor, quem sabe, de Bíblia. Mais nada. Porque sem dúvida, irmãos, quando a revelação de Cristo é clara aos nossos olhos, então não há como falar dele sem paixão. Você já ouviu falar de Martin Lloyd Jones, certamente. Um médico, cardiologista, que aos 29 anos deixou sua profissão para ser um pregador da palavra em tempo integral na capela de Westminster, em Londres. Esse irmão dizia que a energia gasta, lembre-se que ele era um médico, e muito criterioso nas suas afirmações. Ele disse que a energia gasta por um pregador, como Spurgeon, ou como ele mesmo, em 1 hora de pregação, equivale a 4 horas de trabalho com enxada braçal. Tal era o esgotamento físico, mental e espiritual. Então, creio que isso está embutido na resposta de Spurgeon. Suor, suor e suor. George Whitefield, quando foram registrar os seus sermões, perguntaram para ele se podiam registrar os seus sermões. Ele disse, sim, podem. Transcrever e editar os sermões dele. Ele disse, sim, pode. Mas vocês não vão conseguir registrar os trovões e os relâmpagos. Os trovões e os relâmpagos. Por quê? Porque havia um fogo que ardia. Será que tem sido assim, meus queridos irmãos e irmãs, com os nossos corações? Independente de termos sido chamados para pregar a palavra ou não. Será que o nosso coração tem ardido pelo Senhor e sua palavra? Então, o Senhor Jesus marca essa nova escala. A 8ª, nesses personagens que são citados aqui. Então vamos ver um pouco sobre essa 8ª maravilhosa, o nosso Senhor Jesus. Sem dúvida, meus irmãos, vamos olhar de novo para nossas Bíblias. O verso-chave desse texto que lemos, nós iniciamos no 39, mantenha aí, por favor, aberto diante dos seus olhos, e fomos até o final, verso 52. Sem dúvida alguma, o verso-chave é o verso 49. Vamos lê-lo mais uma vez, e aqui nós vamos ficar em todo o tempo que tivermos hoje. A resposta do Senhor, um menino de 12 anos de idade, aos seus pais, quando seus pais voltaram sozinhos, naquela caravana que tinha ido embora de Jerusalém, voltando para Nazaré, eles viram, depois de um dia de caminhada, que o Senhor não estava na caravana, então gastavam mais um dia de retorno, e então no 3º dia que eles foram encontrar o Senhor. E esse menino, de 12 anos, um menino como qualquer outro, com exceção do pecado, ele respondeu assim à colocação da sua mãe no final do verso 48, que disse assim, teu pai e eu. Uma palavra bem de mãe realmente, né? Teu pai e eu estamos aflitos à tua procura. E ele lhes respondeu 2 coisas, ou 2 perguntas. Por que me procuráveis? É a primeira. Cheia de significado. E a segunda pergunta. Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai?
Gostaria ainda de usar um texto, para que entremos com mais solidez nesse verso 49, do profeta Zacarias. Por favor, abra comigo no profeta Zacarias, capítulo 6. Um versículo profético sobre o nosso Senhor Jesus e particularmente sobre o crescimento do nosso Senhor Jesus. Zacarias capítulo 6, verso 12. E diz-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos. Ouça bem. Eis aqui o homem. Esse é o tema de Lucas, né? Nós podemos tomar essa frase, eis aqui o homem, para colocar como cabeçalho do Evangelho de Lucas. Para o Evangelho de Mateus é, eis aí o teu rei. Palavras de Isaías. Para o Evangelho de Marcos, também palavras de Isaías, é, eis aqui o meu servo. Lembra-se dessas palavras de Isaías? Para Lucas, é, eis aqui o homem. E para João, as palavras, de novo Isaías 40, dizei a Sião, o teu Deus reina. Eis aqui está o vosso Deus. O Senhor encarregando Isaías a dizer a Jerusalém, eis aqui está o vosso Deus. Esse seria um cabeçalho para o Evangelho de João. Eis aqui está o homem cujo nome é Renovo. Você vê que o nosso tradutor tomou cuidado em colocar letra maiúscula. Porque é claro que está se referindo ao nosso Senhor Jesus. Né? Um homem cujo nome é Renovo. A tradução que estou lendo diz, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Claríssimo, não é? Zorobabel já estava edificando o templo do Senhor. E foi nesse tempo que Ageu e Zacarias profetizaram. Então é muito claro que esse homem cujo nome é Renovo não é Zorobabel. E muito menos o sumo sacerdote Josué, que operava na mesma época que ele. Né? Nenhum deles. Esse homem que se chama Renovo, obviamente se refere ao nosso Senhor Jesus. Então, duas coisas sobre ele aí, note por favor com atenção. A primeira, ele brotará do seu lugar. Temos que explicar isso aqui, já vamos fazer daqui a pouco. E a segunda coisa, ele edificará o templo do Senhor. Quem foi que disse, eu edificarei a minha igreja? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O nosso Senhor Jesus. Agora, a primeira frase para o nosso encargo hoje é a que importa aqui. Ele brotará do seu lugar. Na verdade, irmão, essa expressão é mais específica. A ideia é, ele crescerá a partir do seu próprio lugar. Sabe por que nós estamos destacando isso? Parece que a frase é a mesma coisa, mas observe que se você buscar aí a palavra original, vendo que ela significa crescerá, e crescerá a partir do seu próprio lugar, essa frase se torna muito interessante à luz do que nós lemos em Lucas 2. Lucas 2 está dizendo que esse verbo encarnado, esse menino, como é dito lá, antes de usar a palavra menino, usa uma outra palavrinha que é criança, o bebê, aquele que foi tomado nos braços de Simeão e de Ana. É dito que essa criancinha, esse bebê, ele crescia e se fortalecia, crescia enchendo-se de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. Ali no verso 39 e 40. Então, essa expressão, ele crescerá a partir do seu lugar, é tão bonita, sabe por quê? Jesus nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. Vamos pensar sobre Nazaré. Sem dúvida você conhece algumas expressões. Quando em João capítulo 1, vai ser dado um recado para Natanael, que eles encontraram o Messias, em João 1. Você lembra o que Natanael disse? Para o seu interlocutor? Porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Lembra? Você se lembra quando os fariseus e doutores da lei indagaram Nicodemos, provavelmente membros do Sinédrio, em João 7. Indagaram Nicodemos e disseram assim, examina na lei, e você vai ver que de Nazaré não se levanta nenhum profeta. Ouviu bem, irmão?
Nazaré era uma cidade, era um vilarejo, pequenino, obscuro e desprezado. Nazaré, inclusive, estava na Galileia. Galileia era um lugar de mestiços. Por isso é chamada Galileia dos gentios, né? Os puros, que se consideravam puros, moravam na Judéia. Os que moravam na Galileia eram considerados de segunda classe. Por isso o Senhor Jesus é dito dele que ele seria luz, e ele seria aquele que seria luz e vida para a Galileia dos gentios. Lembra-se dessa expressão? Então, quando você vê essa palavra de Zacarias, ele vai crescer a partir do seu próprio lugar. Isso é o que está escrito literalmente aí em Zacarias 6. Você está entendendo agora a beleza disso? Ele vai crescer a partir daquela cidade obscura, pequenina e desprezada. Um nada, podemos dizer. É dali e é ali que ele vai crescer. Vamos lembrar, meus irmãos e irmãs, Jesus viveu 30 anos em Nazaré. Sabe por que é importante destacarmos isso? Aplique isso para a sua própria história. Com o seguinte axioma, porque esse é um princípio inviolável para todos nós. É Deus quem designa e determina o lugar a partir do qual todos nós fomos chamados para crescer para Ele. Ouviu bem, irmão? Então nunca murmure diante do Senhor a respeito do lar que você nasceu. Nunca. Porque Deus, na sua infinita sabedoria, foi quem fez com que você nascesse nesse lar. E tivesse os pais que você teve. Sabe qual é o motivo? Aí você diz, mas não pode. Foram só desastres. E as pessoas, quantas pessoas já encontramos na nossa história de comunhão com irmãos, que foram, por exemplo, abusadas sexualmente, quando bebês, quando crianças, quando meninos, tanto meninos quanto meninas. E então eles creem no Senhor e se convertem. Como eles devem ver sua história? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se isso não for visto assim, nunca haverá um caminho de cura e de restauração do espírito, até mesmo do espírito, da alma, das afeições e até mesmo do corpo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque a história do Senhor conosco começou muito antes da nossa história com Ele. Quando começou a história do Senhor conosco? Escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Aí começou a história dele conosco. E nós ainda não tínhamos nenhuma história com ele, pessoal e direta. Só tínhamos por eleição soberana, mas não tinha uma história pessoal e direta. Mas ele já tinha uma história conosco. O que diz o Salmo 139? Antes que um osso fosse formado no ventre de nossa mãe, Ele escreveu os nossos dias e determinou cada um deles, quando nenhum deles havia ainda. Quão maravilhosos para mim são esses seus pensamentos, dizia o salmista. Não é precioso, irmão? Porque na vida cristã, e no âmbito cristão, da vida e do serviço cristão, não são médicos, espiritualmente falando, que são preparados em seminários, estudando simplesmente para curar outras vidas. Nunca. Na vida e na jornada cristã, é o ferido que cura. Compreende? É o ferido que cura. Por isso Paulo escreve assim em 2 Coríntios, escute as palavras dele. Vou parafrasear Paulo. Ele escreve aos Coríntios e diz assim: o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação é Ele que nos consola em toda a nossa tribulação. Com a mesma consolação que nós somos contemplados por Deus. Aí ele vai dizer assim, porque eu sei, Paulo vai dizer, que toda a minha tribulação, e olha, não foram poucas, meus irmãos, não foram poucas na vida desse homem. Toda a minha tribulação e toda a consolação com que eu tenho sido consolado nas minhas tribulações, tribulação, consolação, duas coisas juntas. Ele diz, tanto uma quanto outra é para
o vosso progresso, para que vocês sejam animados, consolados e fortalecidos com as minhas tribulações e com as minhas consolações. Não é maravilhoso, irmão? Tudo que o Senhor está fazendo na sua e na minha vida não tem como escopo, propósito final, nem sua vida e nem minha vida. Tem como propósito a sua noiva, a sua igreja. Não é maravilhoso isso? Então guarde isso para você pensar. E que o Espírito Santo te leve, se ainda há feridas a serem curadas em teu coração, saiba que esse é o único caminho. É você saber que o Senhor estava lá, onde você estava. No seu sofrimento, na sua angústia, na sua dor, na sua experiência, quem sabe, profundamente negativa, Ele estava lá. E se você perguntar para Ele por quê, você já tem a resposta. Por que Ele permitiu isso? Por que você sofreu? Por que fizeram assim com você? É porque Ele iria cravar abismos em sua vida e história pessoal. E Ele tem cravado na vida de todos nós. Abismos em nossa história pessoal. Que na linguagem do Salmo 129, o verso 3, o salmista diz assim: sobre o meu dorso lavraram os aradores. Você pode imaginar isso? Um arado nas suas costas, fazendo cortes. Sobre o meu dorso lavraram os aradores. E nele fizeram longos sulcos. Mas você vê por que o salmista usa essa linguagem? Sem arar a terra não há fruto. Sem que o Senhor passe arado nas nossas costas, e Ele tem feito isso com todos nós. Só que por contornos diferentes. Porque Ele é bom, meus amados irmãos. E quando Ele passa esse arado nas nossas costas, seu objetivo é semear. Para que nós produzamos a 30, a 60 e até 100 por um. Graças a Deus. Então, isso é que eu queria colocar como introdução para esse texto tão lindo de Lucas, capítulo 2. Jesus cresceu a partir daquele lugar preparado por Deus para ele. Nazaré pequena, obscura e desprezada. Graças ao Senhor. Ali cresceu esse menino, jovem, homem, até 30 anos de idade. De novo, pense um pouquinho mais sobre isso, antes de entrarmos ainda no texto central. Quantas vezes será que a partir dos 12 anos até os 30, período que nada é descrito nas Escrituras sobre Jesus, e são 18 anos de silêncio, quantas vezes será ele deve ter pensado que talvez fosse a sua hora de entrar em ação? Quantas vezes será? Mas você talvez se perguntaria, mas por que isso? Porque, meus amados irmãos, nós vamos ver daqui a pouco, sem dúvida alguma, aos 12 anos de idade, duas consciências penetraram, acho que o correto seria eu dizer, mais profundamente o seu coração. Porque eu não acho que nós podemos colocar um marco aos 12 anos, como se ali começasse a consciência dele a respeito dessas duas coisas que eu vou te dizer. Mas sem dúvida foi um marco que aprofundou essa dupla consciência que quero te sugerir aqui. A primeira, a filiação dele ao seu pai. Ele é um menino de 12 anos de idade. E ali, sem dúvida, ele teve aprofundado, como não antes, até então, uma profunda consciência de filiação. E nós vamos ver no texto. Quando sua mãe te diz, teu pai, é José, né? Claro, teu pai e eu, aflitos, estávamos à tua procura. Sabe como ele responde? Não sabias vocês que me cumpria cuidar dos negócios do meu pai? Você vê? Teu pai, meu pai. Ele está falando de outro pai que não é José. É aquele que o gerou, aquele de quem ele é filho. José não teve nada com isso. Ele nem participou dessa geração. Não é? Jesus foi concebido por obra exclusiva do poder do Altíssimo no ventre da jovenzinha, a Virgem Maria. Não é? Então, meus irmãos, que coisa linda. Essa consciência de filiação ao seu Pai Celestial. Aí está o marco que nós temos nas Escrituras, está aí nesse versículo. Então, sem dúvida, aí ele teve essa consciência, acho que o melhor que podemos dizer é enraizada.
aprofundada, porque nós não podemos entrar em mistérios da inter-relação e da interconexão entre a natureza humana e a natureza divina de Jesus. Você não pode dizer que aos 6 anos de idade ele não tinha essa convicção de que ele era filho do Pai Celestial. Nenhum de nós pode dizer. Talvez tivesse sim. Hoje meninos de 6 anos se convertem genuinamente ao Senhor. O conde Zinzendorf entregou sua vida a Jesus com 6 anos de idade. Aquele irmão que foi particularmente usado pelo Senhor no avivamento morávio. 6 anos de idade. Ele escrevia uns bilhetinhos, chegava na janela do castelo onde ele morava, ele era um conde, e ele jogava os bilhetinhos pela janela. E bilhetes de amor ao Senhor. E ele jogava os bilhetinhos e orava. E dizia assim: ó Senhor, envia os teus anjos para buscar as cartas de amor que eu escrevo para ti. Aos 6 anos. Quanto ao nosso Senhor Jesus, nele não existe pecado. Sem dúvida, o nosso Senhor Jesus aos 6 anos de idade também ele tinha consciência da sua filiação. Mas esses 12 anos de idade foi um marco, onde ele declarou isso claramente aos seus pais, onde ele demonstrou isso, pelo que vamos estudar nesses versículos, se é que vamos ter tempo hoje para entrar nisso. 2 expressões maravilhosas nesse verso 49. Então, irmãos, vamos guardando essas coisas em nosso coração. Por enquanto, permita que o Senhor marque o teu coração com esse texto de Zacarias 6. Ele crescia a partir do lugar que Deus preparou para ele. E assim preparou para mim e para você. Tudo. E continua preparando. Preparou hoje o marido que você tem, a esposa que você tem. Não dê coices nos arranjos providenciais de Deus. Não faça isso. Ele preparou para você o seu cônjuge, marido ou mulher. Ele preparou para você os seus filhos. Ele preparou para você os seus irmãos. E o propósito dele? Que cresçamos para ele, por meio dos seus arranjos, daquilo que ele preparou. Agora, vamos começar pelo menos o sentido desse verso 49 hoje, e se não for possível concluir, continuaremos na próxima quarta-feira. As 2 frases, meus amados irmãos, descritas aqui, são, já falamos, extremamente penetrantes. A primeira, Jesus está respondendo às perguntas que sua mãe fez, né? Teu filho, teu pai e eu aflitos estamos à tua procura. Antes disso, ela fez a pergunta: filho, por que fizeste assim conosco? Verso 48. E ele responde com 2 perguntas. É muito interessante o nosso Senhor. Lembre-se, são as primeiras palavras registradas de Jesus, certo? Elas teriam que estar prenhes, vamos dizer assim, de verdade, de significado, de beleza, de profundidade. E nós vamos ver. Consciência de filiação e consciência de messianidade, ou consciência de vocação. Não é? Essas são as 2 consciências marcadas aí que nós vamos estudar. Filiação e vocação, ou filiação e missão, ou a messianidade do Senhor. Ele reconhecer, ele saber, ele declarar claramente, reconhecer, ele já certamente o havia reconhecido, que ele é o Messias e para isso ele veio. Messias, Cristo, ungido. A mesma palavra, não é? Unção para uma missão ou para uma função. Então a consciência de filiação, ele é filho, mas qual a função desse que é filho? Filho fala do que ele é, Messias fala do que ele veio fazer. Por isso Pedro diz: tu és o Cristo, é o que ele veio fazer, o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. Né? É o que ele é, filho, e o que ele veio fazer, Cristo, a missão. As 2 coisas estão aí, nesse texto. Então, a primeira implicação dessas 2 perguntas que o Senhor faz respondendo à colocação da sua mãe. Consciência, como já falamos então, de filiação e de messianidade. Agora,
Antes de entrar nisso, explicando, com a ajuda do Senhor, eu quero ler para os irmãos 4 versões, 4 traduções, para nos ajudar a entender bem o que o Senhor quis dizer com essa frase segunda, que seria a segunda pergunta. Olha aí, no verso 49. Pergunta retórica, certo? Jesus não está esperando resposta nenhuma dos pais dele, certo? Então isso se chama pergunta retórica. É uma pergunta que não requer resposta. A primeira, por que me procuráveis? A segunda, não sabias que me cumpria estar na casa do meu pai? Essa segunda, que é a mais penetrante. Vamos ver então as traduções que vão nos ajudar a entender o que o Senhor realmente quis dizer com essa frase tão maravilhosa. A primeira tradução é talvez a que é considerada a mais fidedigna, de modo geral, entre todos os cristãos. É a King James Version. Ela diz assim: como é que me procuráveis? Como é que me procuráveis? Então, essa primeira expressão já denota claramente que nosso Senhor está admirado deles estarem procurando por Ele. Como que dizendo, vocês não precisavam me procurar. E vamos ver por quê, daqui a pouco. Aí a segunda parte, então, que estamos destacando por enquanto, a parte final desse verso 49, na versão King James diz assim: não sabíeis que eu devia estar nos negócios do meu pai. Então vá guardando aí. Vocês não sabiam que eu dever, uma incumbência, uma obrigação, algo que ele não podia se desvincular. Por isso esse devia é tão importante. Na versão Revista Atualizada de Almeida diz cumpria, também é uma boa palavra. É algo que cumpre ser feito, né? Que requer um cumprimento. Então, de novo, a versão King James. Não sabíeis que eu devia estar, e aqui subentende-se envolvido, né? Estar nos negócios do meu pai. Que palavra bonita essa negócios, né? Porque os negócios de José, o pai adotivo de Jesus, o pai natural, era carpintaria, não é? Não tinha nada a ver com os doutores e os mestres do templo, onde Jesus estava. E onde ele disse, eu estou aqui cuidando dos negócios ou interesses do meu pai. Claro que ele está falando de outro pai, do seu pai celestial, não é? Então, essa é a primeira versão. A segunda, uma versão chamada New Translation, diz assim: não sabíeis, de novo, que eu devia, usa a mesma palavra, que é a versão King James, eu devia estar, e agora aqui a mudança é, na casa do meu pai. Que também a Revista Atualizada de Almeida usa, casa. Os que têm estão vendo aí a palavra casa. Essa versão usa a palavra casa também, enquanto a versão anterior usou negócios. Precisamos combinar essas coisas, e vamos fazer depois. A próxima tradução, também extremamente conceituada, de um erudito bíblico chamado Young, tradução de Young, diz assim: não sabíeis que nas coisas, com a ideia de interesses, nas coisas do meu pai me cabia estar. Então nós já temos devia estar, agora temos cabia estar, nós já tivemos negócios do meu pai, já tivemos casa do meu pai, agora temos coisas do meu pai. Está vendo? Casa, negócios e coisas, interesses. E ainda, a última versão é de Darby, também uma versão bastante confiável. E Darby traduz assim: não sabíeis que eu devia, usa também a mesma palavra devia, só que ele usa a expressão estar ocupado, que na verdade é a mesma palavra traduzida, né, do inglês para negócios, uma ocupação, né, business, uma ocupação. Então, ocupado com os negócios de meu pai. Então veja bem essas expressões, devia estar, me cabia estar, e as expressões negócios, casa, coisas, e essa importante expressão de Darby aqui, devia estar ocupado com os negócios, não apenas nos negócios, né? Mas ocupado com os negócios. Não é questão de eu estar envolvido com o negócio enquanto o negócio está aberto. Vamos pensar num comércio, né? Eu estou envolvido com o negócio das 8 às 18, né? Depois eu vou jogar futebol.
A ideia é, eu estou engajado, eu estou envolvido com esses interesses do meu Pai. E isso é 24 horas por dia. Então essa é a ideia de ocupação, como o Darby traduz. Eu devia estar ocupado com os negócios do meu Pai. E na verdade, meus irmãos, não é esse o tema dessa sessão que estamos estudando? Nós estamos vendo aí esse menino, não podemos ainda dizer homem, não é? Que bom, que lindo, já aos 12 anos. Esse menino perfeitamente ocupado com os interesses do seu Pai Celestial. E aí, mais uma vez, temos que fazer essas aplicações e perguntas para nós. Nós também estamos? Ou será que achamos que esse tipo de ocupação é para Jesus só? Foi só para Ele? Ou para aqueles que têm, de alguma maneira, mais proximamente andado com Ele? Mas não para nós. Nós temos um chamado de segunda classe, segunda categoria. O que você acha? Todos nós fomos chamados para estarmos integralmente ocupados com os interesses do Senhor. E à medida que andarmos mais, nós vamos ver que esses interesses não têm a ver somente nos tempos de reunião, nos tempos de devoção, nos tempos de quarto fechado, nos tempos de leitura bíblica. Entende? De estudo bíblico. Vamos seguir com isso então. Aí chegaremos lá. Primeira consciência, primeira implicação dessas respostas retóricas do Senhor, então. Uma profunda consciência, repetindo, de filiação e de messianidade. Não são tremendas, meus irmãos, essas palavras de um menino de 12 anos? Não é preciosíssimo nós lermos no verso 52, acompanha aí, por favor, o que é dito desse menino. Ele crescia Jesus, em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Nós vamos encontrar, vá ao verso 40, por favor, olhe para ele. A primeira palavrinha, crescia o menino. Você está vendo aí? São palavras diferentes. A palavra crescia, usada no verso 40, é uma, na língua original, que se refere particularmente a um crescimento físico. Porque aqui está narrada a história até aqui de um bebê. O bebê que estava nos braços de Simeão. Né? Então o que é dito desse bebê? É dito que quando seus pais cumpriram as ordenanças, verso 39, segundo a lei do Senhor, eles voltaram para Galileia, para a cidade de Nazaré. Está vendo aí? E crescia o teknon. O que significa teknon no grego? Criancinha de peito, bebezinho, criança pequena. Criancinha seria a melhor palavra. Crescia a criancinha. E a primeira palavra é, e se fortalecia. Você está vendo? Porque a ênfase aqui é crescimento físico. Ele está mamando e crescendo. Né? Que lindas palavras a respeito do Criador de todas as coisas. O Verbo de Deus, sem o qual nada do que foi feito se fez. Ele crescia como um bebezinho, uma criança pequena. E se fortalecia, olha um gerúndio aqui. A palavra no grego é ficando cheio de sabedoria. Por isso foi traduzido assim, enchendo-se num gerúndio aí, né? Ou seja, ele cresceu de que modo? Processualmente. Nunca sequer imaginemos que Deus, o eterno Deus, ele encheu a vida daquele menininho desde criança de sabedoria, que ele já tinha um estoque de sabedoria dentro dele, e ele não precisava receber nada de ninguém. Porque isso não é um homem, isso é um super-homem. E Jesus não foi super-homem de modo nenhum. Tanto fisicamente, quanto espiritualmente, moralmente, intelectualmente. Fisicamente, ele tem que mamar, ele tem que se alimentar. Espiritualmente, moralmente, intelectualmente, ele também tem que se alimentar. Por isso esse Espírito que habitou nele, o Espírito Santo sem medida, como João vai dizer no seu Evangelho, nele habitou o Espírito sem medida, o foi ensinando, e ensinando, e ensinando. E é por causa disso que são palavras dele, proféticas,
em Isaías 50, na boca de Isaías 54, que diz assim: o Senhor me desperta todas as manhãs e desperta o meu ouvido. Ora, se ele tinha um estoque de sabedoria dentro dele, onde ele podia sacar sabedoria em todo o tempo, ele não precisava de ouvido aberto. Ele não precisava ser ensinado. Mas então ele não seria um homem como nós. Irmãos, são palavrinhas tão simples, aí nós lemos e passamos correndo por elas, não é? Mas são tão lindas, porque estão mostrando quem ele era, um bebezinho crescendo como uma criancinha pequena, verso 40. E se enchendo de sabedoria. E aqui, sem dúvida, irmão, tenha a ousadia, a certeza absoluta de afirmar, de crer no que eu vou te dizer aqui. Ele foi ensinado, particularmente, não unicamente, mas particularmente, por essa jovenzinha preciosa, chamada Maria de Nazaré. Quando Agostinho se converteu, ele foi um homem depravado, devasso, se converteu quando era um homem feito, adulto. E você sabe quem ele foi e o que ele representou para a igreja de Deus. Quando ele narra a sua história sem Deus, depois da sua conversão, é claro, narrando a sua história, sabe o que ele diz? Sua mãe se chamava Mônica. Ele diz que ele reconhecia agora, como alguém que creu no Senhor e recebeu o Senhor, que ele bebeu a palavra de Deus misturada com o leite da sua mãe. Porque sua mãe, Mônica, ensinava a palavra do Senhor para Agostinho. E foi aí que ele cresceu. E quando se tornou um homem depravado e devasso, o Senhor foi buscá-lo, dizendo: você é meu. A mãe que eu te dei com um propósito. Você é meu. O pai que eu te dei com um propósito. Você é meu. E crescia o menino e se fortalecia. ênfase no físico, porque o bebê está crescendo. Mas ele está se enchendo de sabedoria. E a graça de Deus, essa expressão estava sobre ele também é muito bonita. É a ideia de vestir alguém com uma determinada coisa, ou cobrir alguém com uma toalha, vestir alguém com um vestido, envolver. Se fortalecia fisicamente, crescia, ele se enchia de sabedoria e ele estava coberto pelos cuidados e pela proteção do seu Pai Celestial. A graça de Deus estava sobre, o vestia, o envolvia sobre ele. Esse foi o motivo pelo qual não conseguiram matá-lo naquela matança dos inocentes que foi decretada logo que ele nasceu, lembra-se? Ele foi preservado, cuidado, porque a graça de Deus estava sobre ele. A batalha da vida para Jesus começou desde o berço e foi até a cruz. Então, meus irmãos, essa é a primeira frase importante que nós estamos contrastando com o verso 52. Leia de novo. E crescia Jesus, está vendo? Crescia o menino, porque ali é um bebezinho, no verso 40. Mas agora não é mais um bebezinho, no verso 52. Agora é um menino, de 12 anos. Então crescia, e a palavra no original não é a mesma. Porque se aquela primeira dá ênfase em crescimento físico do bebê, esta palavra no grego original significa avançava. Avançava. Jesus, olha aqui, para você ver com clareza o porquê. Você não tem aqui em primeiro lugar o fortalecimento dele, como está escrito lá no verso 40. Crescia o menino e se fortalecia. Você está entendendo? Porque a ênfase é física. É crescimento físico, como já falei no verso 40. Mas no verso 52, a ênfase não é crescimento físico. A ênfase é crescimento moral, espiritual e intelectual. As três coisas juntas. Espiritual, moral e intelectual. Então a palavra é, ele avançava, ou avançava Jesus em sabedoria. E agora sim, em estatura. Estatura vem depois, está vendo? Porque ele já tinha 12 anos. Já era um adolescente, um menino. Então, em sabedoria ele avançava, e também em estatura, e também em graça.
E graça significa muita coisa. Significa que ele tinha o favor de Deus. Significa que ele tinha a satisfação dos homens. Qualquer um que olhasse para ele, imagine seus pais, para começar por eles, imagine os seus vizinhos na cidadezinha de Nazaré. Todos que viam aquele menino, viam algo que outros meninos não tinham. Não é porque ele era um super menino, mas porque ele era um menino santo, sem mácula, perfeito em sabedoria, perfeito na sua relação com Deus, nunca foi quebrada, como a nossa tantas vezes já foi, nunca. Respondendo sempre aquilo que ele aprendia de seus pais. Tanto que nesse texto que lemos diz, ele era submisso a eles. Ah, meus irmãos, que menino maravilhoso. Mas um menino. Idêntico a todos os meninos. Só que ele não tem nele esse intruso que está na vida de todos os meninos, que se chama pecado. Que obscurece o entendimento, que afeta a moral, que enfraquece o espírito, que danifica a alma. Avançava Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Esse é o nosso Salvador. Esse é o nosso Redentor. Esse é o amado de nossas almas. Esse é o singular aos nossos olhos. Para nós outros que cremos, Ele, e somente Ele, é a preciosidade. Mesmo que seja uma pedra que os construtores jogaram do lado de fora de Jerusalém, no lixo, no lugar do lixo. Mas para nós que cremos, Ele é a preciosidade. A pedra que os construtores rejeitaram. Para com Deus ela é eleita e preciosa. E Deus o fez a pedra angular do seu edifício. Sem Ele tudo desaba. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Vamos seguir um pouquinho mais. E continuamos na quarta-feira que vem. Ainda um pouco sobre essa palavra do verso 52. Crescia. E vamos concluir por aqui hoje. Essa palavra no grego é prokopto. E dá a ideia de avançar. Nós já acabamos de explicar aí. Avançava Jesus. Agora, buscando a ajuda de dois eruditos na língua original. Todos dois tremendos. Um se chama Tyre. Ele explica essa palavrinha. Você vê que uma palavra, irmão, é cheia de significado. E por que é importante não só meditar na Bíblia, mas também estudar a Bíblia? Essa palavrinha, prokopto, crescia, avançava. Olha o que ela significa. Na explicação desse erudito, Tyre, ele diz assim, ele usa uma figura, um exemplo, para nos mostrar a ideia envolvida nessa palavra. É como um ferreiro que quer aumentar o tamanho de uma barra de metal, certo? A barra é pequena, ele precisa aumentar o tamanho. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquele ferro, vai levar no fogo, não é isso? E depois vai pôr em cima da plataforma própria, e vai, da bigorna, e vai tomar no martelo e vai bater. Então aquela barra que era de 50 centímetros, ela vai sendo forjada e passando aí para um tamanho maior. Então a ideia é do quê? Um trabalho árduo, não é? Extenuante, para fazer essa barra aumentar de tamanho. Esse é o sentido de avançava Jesus. O outro sentido é correlato a esse, mas esse outro erudito, olha que interessante. Ele usa uma outra figura para expressar o sentido da mesma palavra. Ele se chama Dean Farrar. Ele explica da seguinte forma. A ideia dessa palavra avançar, prokopto, significa um trabalho de pioneiros que pegam seus facões, seus machados e vão arrancando árvores pelo caminho afora, no meio da mata fechada, para abrir caminho para um exército. Assim que era feito antigamente, as batalhas antigas. Não eram soldados que abriam caminho. Eram operários especialmente designados para abrir caminho para o exército passar. Eles estavam de armadura, eles não podiam usar machado e facão, né? Então a mesma ideia de trabalho extenuante, de trabalho excessivo, um trabalho árduo. Por que isso importa para nós? Ah, irmão, eu acho que importa muito.
Muitíssimo. Porque Jesus cresceu como então? Como que Jesus avançou? Ele avançou porque ele realizou um trabalho extenuante, árduo, para que ele crescesse em sabedoria. Qual é o tipo de trabalho árduo que Jesus realizou? Vou te citar o primeiro. Ele tinha que primeiro aprender a ler, né? Ser alfabetizado pelos seus pais. Ele tinha que ler as Escrituras, e ler as Escrituras, e ler as Escrituras, e ler as Escrituras, e ler as Escrituras. Quando Bhagat Singh, aquele obreiro indiano que viveu, vamos terminar aqui com isso por hoje, que serviu o Senhor na Índia, na mesma época que o Watchmani na China. E certa vez ele tem uma história maravilhosa de conversão ao Senhor e de utilidade na obra de Deus, pregando o Evangelho na Índia, estabelecendo assembleias locais, mais de 10 mil assembleias locais na Índia, de norte a sul. Você pode imaginar o que são 10 mil assembleias locais? Esse irmão um dia ele era um engenheiro mecânico, não era teólogo, nunca foi a seminário. E ele teve uma entrevista com Martin Lloyd Jones, que também não era teólogo, nunca foi a seminário, era um médico. Um engenheiro e um médico. 2 homens de Deus. E quando Martin Lloyd Jones foi entrevistar Bhagat Singh, ele perguntou a ele ficou impressionado com Bhagat Singh. E ele fez a pergunta seguinte para ele: como você pôde alcançar tal conhecimento das Escrituras? Porque sabe, irmão, abrindo um parênteses aqui, certamente os britânicos tinham uma certa dificuldade com os indianos, porque a Índia foi colonizada pelos britânicos. Você sabe disso. E eles consideravam a Índia simplesmente uma colônia paupérrima, não é? E os britânicos constituíram um império tremendo, não é? Então Martin Lloyd Jones era um britânico e Bhagat Singh era um indiano. Então, quando ele foi entrevistado por Martin Lloyd Jones ficou impressionadíssimo com ele. E disse: como você pôde obter tal conhecimento das Escrituras? E a resposta de Bhagat Singh foi a seguinte: lendo a minha Bíblia. De joelhos. Até 14 horas por dia. Assim teve que fazer o nosso Senhor Jesus. Ler as Escrituras, ler as Escrituras, ler as Escrituras. E já desde cedo, porque é certo que o seu pai havia morrido muito antes dele iniciar o seu ministério aos 30 anos. Ele já era órfão. E era o primogênito. E tinha que ser arrimo de família, cuidando da sua mãe e dos seus irmãos, na carpintaria. Então ele tinha que trabalhar como carpinteiro, para o sustento da mãe e dos irmãos, e ler as Escrituras. Para que ele avançasse em sabedoria e no conhecimento de Deus. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos nele esse modelo maravilhoso. E mais que isso, é Ele mesmo que mora em nós hoje pelo Espírito Santo, para nos dar a mesma sede de Deus, a mesma sede pelas Escrituras. Então seja cuidadoso. Não fique lendo livros demais e nem ouvindo coisas de YouTube demais, de tantas vozes que são ouvidas por aí. Faça isso razoavelmente. Leia as Escrituras. Leia as Escrituras. Leia as Escrituras. Para que você avance em sabedoria. Para que a graça de Deus seja evidente na sua vida. E para que então o Espírito Santo tenha material para usar. Primeiro, usar para conosco mesmos, né? Uma espada para ferir nosso próprio coração. Nos podar, nos nutrir, nos edificar, nos consolar, nos ajustar, não é? Mas também o Espírito Santo tem a substância para usar na vida dos outros. E nós sejamos menos tagarelas e mais expressão daquilo que o Senhor tem no seu coração, uns para os outros. O Senhor nos ajude nisso, amados irmãos. Vamos orar, terminamos aqui hoje. Prosseguimos semana que vem, se o Senhor permitir. Obrigado, querido Pai Celestial, porque o Senhor
a Ti aprouve, pelo Teu Espírito Santo, deixar essas escrituras tão preciosas, gravadas, escritas para nós, tão distantes no tempo, quase 2000 anos dessa história. E muito obrigado porque ainda hoje Tua palavra não é apenas logos, ela é rema para os nossos corações. Viva, eficaz e penetrante. Muito, muito obrigado, Senhor. Te louvamos. Queremos guardá-la, assim como Maria guardava essas coisas no seu coração. Queremos guardar a Tua palavra nos nossos corações, para que possamos também avançar contigo em sabedoria e em graça. Louvado seja o Teu santo nome. Tu és aquele que para nós é o santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Bendito seja Teu nome, Senhor. Recebe nossa gratidão e nossa adoração. Amém.